Assinante do Sport TV, para você um forte abraço. Imagens do Autódromo Nelson Piquet, no Rio de Janeiro, para o Campeonato Brasileiro de Stock Car Light. Nona etapa, a penúltima etapa da temporada, com 16 carros largando. Você vê aí a formação do grid de largada. Primeira posição do Luciano Zangirolami, de São Paulo, 2 minutos 4 segundos, 449 milésimos. Em segundo, Sandro Tanuri, do Rio de Janeiro, que fez 2 minutos 5 segundos, 174 milésimos. A placa subindo, faltando 1 minuto aí para a largada definitiva, para a volta de apresentação e depois a largada definitiva. Terceiro tempo, Pedro Gomes, de São Paulo. Thiago Gonçalves com o quarto tempo. Em quinto vai largar o Davi Mufata. Em sexto, Neto Denigres. Em sétimo, Sérgio Ruas. Em oitavo, Rogério Mota. Rogério Mota aí que vem na frente no campeonato. Ele é o líder com 81 pontos, largando mal nessa prova. Na sequência, o Thiago Camilo. Alexandre Conil é o 10º, Ricardo Kraft o 11º, Mário Simões Moreira Neto o 12º, Manso Red Whip o 13º, Adriano Heroles o 14º, 15º Paulo Yamamoto, Carlos Gomes o 16º. A largada para a volta de apresentação. Comentarista Sport TV, Lito Cavalcante. Alô, Lito. Alô, Milton. Alô, assinante da Sport TV. Vamos para mais uma etapa dessa disputadíssima categoria surpreendentemente competitiva, que é a Stock Car Light. Surpreendentemente, não que não se esperava que ela fosse competitiva, mas o nível de competitividade, sem dúvida, o mais forte de todo o ano do automobilismo brasileiro, categoria que já revelou 4 vencedores ao longo da temporada. O maior número de vitórias cabe a Rogério Mota, que por isso é o líder do campeonato com 81 pontos. Mas o Rogério Mota, que ainda tem chances de ser o campeão nessa corrida, vê essas chances se limitarem à teoria. Isso porque ele teve problemas, primeiro com a embreagem, segundo com os amortecedores, no treino de classificação, e vai largar apenas em 8º lugar. Sem dúvida, o circuito do Autódromo do Rio de Janeiro, que eu reputo o melhor circuito da América do Sul, comparável apenas aos de Buenos Aires, é um circuito que permite ultrapassagens, mas largar em 8º, quando se tem um adversário como Luciano Zangirolami largando em primeiro, significa que a vitória está distante do Rogério Mota. Pode consegui-la? Pode, sem dúvida, mas vai ser também uma surpresa. Surpresa que, nesse caso, na Stock Car Light, pode se admitir, mas é difícil. O Luciano está largando na pole position, ele que tem 73 pontos. E com essa possibilidade dele voltar a marcar mais pontos do que o Rogério Mota, ele se relança no campeonato. Ele que esteve bastante bem, até inclusive liderando o campeonato até a última etapa anterior, que foi em Curitiba, onde ele não pontuou. E o Rogério Mota pontuou, marcou 15 pontos e retomou a liderança do Luciano Zangirolami. Em suma, a disputa pelo campeonato está praticamente, não na aritmética, não na matemática, mas na prática, está praticamente limitada a disputa entre o Rogério Mota e o Luciano Zangirolami. Mas a vitória nesta corrida está aberta. Apesar do Luciano ter feito um tempo mais de 7 décimos de segundo mais rápido que o Sandro Tanuri, o piloto carioca que está fazendo seu primeiro ano na categoria e se firmando como uma bela revelação do automobilismo do Rio de Janeiro, o Sandro está largando em segundo, é um piloto forte, um piloto agressivo. Pedro Gomes está largando em terceiro, é outro belíssimo estreante, está largando em terceiro. Em quarto, o Thiago Gonçalves. O Thiago Gonçalves já ficou a 1 segundo do tempo do Luciano Zangirolami. Mas treino é treino, corrida é corrida. Aí entram fatores como desgaste de pneus, como uma regulagem de suspensão diferente da que é usada na prova de classificação. Isso pode alterar totalmente o cenário da corrida. Em quinto aparece Davi Mufato, Neto Denigres o 6º, Sérgio Ruas o 7º, 8º Rogério Mota, 9º Thiago Camilo, outra bela revelação. Até aí, até o Thiago Gonçalves ainda tem chance de ser campeão. Daí para frente, não, até mais. Até o Pedro Gomes ainda tem chance de ser campeão, mas já depende de resultados combinados. Agora, vamos para a largada, o grid já se arrumando. Aí está o carro do Pedro Gomes. Os pilotos se preparam já para a largada. Ali você viu também o 69, o carro do Thiago Gonçalves, de São Paulo. Esse aí é o Davi Mufato. Vamos para a largada. Nona etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car Light. Você acompanhando aqui no seu canal Campeão, passando a bandeira verde lá no fundo. Todos os carros já posicionados. Luz vermelha acesa. Aumenta o giro, a largada com a luz verde.
Tenta o Luciano Zangirolami manter a ponta. O Pedro Gomes já cai uma posição. Tá a largada para você da Stock Car Light. Zangirolami manteve a ponta, seguido pelo Tanuri. Gonçalves ganhou uma posição do Pedro Gomes, aparece em terceiro com o Pedro em quarto. Luciano Zangirolami mantendo. Aí o Pedro Gomes, que vem em quarto, perdeu uma posição na largada. O Thiago Gonçalves vem muito bem. É o carro vermelho que vem ali em terceiro. Olha só, deu uma escapada agora, hein? O Luciano. Escapada que lhe custou imediatamente a primeira posição. E só não perdeu mais posições porque estava num trecho muito travado da pista. Lá vai o Davi Mufato também alargando aí a faixa de asfalto. Foi lá para areia. Olha aí a passagem. Em frente à grande reta. A liderança do carro 71 do Sandro Tanuri, que aproveitou a escapada do Luciano Zangirolami. Já assume a ponta. O Luciano vem em segundo. Aí a confirmação para você, o Sandro Tanuri do Rio de Janeiro, líder. E vai ficar difícil para o Luciano Zangirolami desalojar o Tanuri da liderança. Piloto rápido, andando em casa, a motivação cresce, ele fica ainda mais rápido. E como se vê, motivação não anda faltando. Também já botou uma roda aí na areia, com a diferença de que não perdeu posições. Olha só essa escapada do Rogério Mota. Veio com muita força, lógico, tem que subir, tem que ir lá para frente. Então é o perdido por um, perdido por mil. O Rogério Mota, que é o líder do campeonato, tem 3 vitórias até agora, 81 pontos. Aí a passagem para completar essa volta. Sandro Tanuri, o carro amarelo, mantendo a primeira posição. Luciano Zangirolami vem em segundo. Em terceiro, Thiago Gonçalves. O Pedro Gomes é o quarto. Os 4 primeiros. Na sequência, em quinto, Sérgio Ruas, número 19. Olha o Pedro colando ali no Thiago Gonçalves, vindo para cima. Agora o Thiago conseguiu abrir um pouco. Quem aperta é o Sérgio Ruas, que vem em quinto. Entram forte na curva, vão lá fora. Essa primeira volta já serviu para formar 3 bolos distintos. Primeiro e segundo colocados, terceiro, quarto e quinto, que agora está virando quase só o terceiro isolado e o quarto e quinto juntos. Depois vem um pelotão de mais 3, liderado pelo Davi Mufato. E o Rogério Mota começa a se recuperar de um começo difícil, parece na 9ª posição. Mantendo a ponta o Sandro Tanuri, que tem como melhor colocação no campeonato um segundo lugar na 5ª etapa em Curitiba. Já liderou a corrida, já teve para ganhar, já bateu na trave diversas vezes, mas com certeza vai ter valido a pena se ele conseguir obter a sua primeira vitória aí, na frente do seu público, correndo em casa. O Sérgio Ruas vem para cima, põe por dentro. Quem colocou por dentro foi o Pedro Gomes ali para fazer a ultrapassagem na bobeira do Thiago Gonçalves, que perdeu 2 posições, né? Exatamente, ele exagerou, veio forte demais, perdeu 2 e vai perder a terceira agora para o Davi Mufato. Esse autódromo, esse circuito, principalmente nessa parte do miolo sul, é um circuito de fluxo, é uma parte de fluxo. Se você perde velocidade em uma curva qualquer, não tem jeito de manter a posição. Quem vem atrás, se vier perto, vai vir atropelando. Foi o que aconteceu com o Thiago. Passagem para mais uma volta, o Sandro Tanuri é o líder. Luciano Zangirolami vem em segundo. Luciano fazendo uma corrida muito tranquila, não está muito preocupado com a presença do Sandro à frente dele, porque o Sandro não está tão ameaçador no campeonato, nas suas pretensões no campeonato. Isso porque o Luciano está com 73 pontos e o Sandro está com 55. Então a diferença é significativa, 18 pontos. Para o Luciano não está importando ser o vencedor dessa corrida, está importando ser o vencedor do campeonato. E a briga dele é com o Rogério Mota, que no momento é o 9º colocado. Os 2 primeiros já começam a abrir uma distância até considerável, né, com relação
ao terceiro colocado. Aí o Zangirolami de São Paulo, segundo. Essa prova de Stock Car Light, Campeonato Brasileiro, que você acompanha aqui no Sport TV. Nona etapa do campeonato. E o Rogério já está em sétimo, ele está começando a progredir. Sexta é o Neto Denigres, em seguida vem o Rogério Mota. Significa que o carro está equilibrado. Se ele mantiver um pouco a cabeça fria, conseguir se manter longe das zebras, longe da grama, ele tem muita chance não de bater o Luciano Zangirolami. Isso continua difícil. Pode acontecer? Pode. Mas em situações normais fica muito difícil. De qualquer maneira, ele pode diminuir o desgaste que uma melhor colocação do Luciano Zangirolami vai fazer ao longo da... Vai fazer na possibilidade do Rogério de se sagrar campeão. Aí Neto Denigres vindo para cima. Tentando ganhar uma posição. Aí Davi Mufato. Vai mantendo a quinta posição. Passando ali o Sérgio Ruas, você vê o Sandro Tanuri, o líder. Luciano Zangirolami em segundo. O Sérgio Ruas já vem em quarto. Dos 4 primeiros, o Sandro Tanuri e o Sérgio Ruas são os únicos que ainda não venceram. Ou melhor, dos 4 primeiros não, dos 6 primeiros. O líder dessa prova, que é o Sandro Tanuri, e o Sérgio Ruas, que é o quarto colocado, foram os únicos a ainda não chegaram em primeiro ao longo desse campeonato. Campeonato que está tendo a disputa agora da nona etapa. O Sérgio Ruas chegou em segundo na primeira etapa em Curitiba e também em segundo em Goiânia na quarta etapa. Ele chegou a liderar o campeonato por um bom tempo, mas a primeira vitória ainda não aconteceu, o que tem de certa forma deixado o Sérgio bastante ansioso, mas isso é normal, as vitórias acontecem, o piloto tem que estar em condições de vencer. A vitória em si acontece mais circunstancialmente. Tanuri ainda é o primeiro. E lá vai o Sérgio atacando o Rogério Mota atacando a posição do Neto Denigres. Já vem para cima, né? Vem para cima, vai ser difícil. Não, ele veio na freada. Tá por fora. Tomou bem a curva. O Neto não deu moleza. Já avisando, quer passar? Passa, mas não conte com a minha ajuda. Chegar, chega, né? Passar é complicado. É bem complicado. Oi, Décio, só confirmando o áudio, Décio. Esse é o carro número 2 de Neto Denigres. Deu uma escapada, foi lá fora e perde a posição. A escapada é mortal, né? Perde a posição. Rogério Mota. Ele escapou no miolo sul. Se escapasse no miolo norte, ainda poderia limitar o desgaste. Mas no miolo sul não. O miolo sul é fluxo, o piloto tem que manter um ritmo. Deu uma aliviada, errou um pouco que seja. Você vê o carro do Pedro Gomes, número 43. Melhor volta da prova até agora, 2 minutos, 5 segundos, 4,64 milésimos. 141,54 km por hora. É o Pedro Gomes, que já é recordista no Autódromo de Curitiba, no circuito completo. Também é o recordista em Interlagos. Piloto muito, muito rápido, fazendo seu primeiro ano na categoria e mostrando que veio para ficar. Hamilton. Quarto lugar para Sérgio Ruas. Gelson Negrão. Tá chegando ao box aqui o paulista Thiago Camilo, que teve uma das suas melhores sessões de treinos aqui no Rio de Janeiro, mas acabou ficando pelo caminho. O que aconteceu, Thiago? Hoje de manhã já tive problema de câmbio, agora quase não larguei, o pessoal fez um maior esforço para trocar o câmbio diferencial que quebrou de manhã e agora saí, parece brincadeira, quebrou o câmbio de novo na primeira volta. Aí o Thiago Camilo, fora da prova, Lito. O Thiago Camilo é uma promessa, ele só fez uma corrida, pode parecer precipitado dizer que um piloto que só fez uma corrida, que foi a última corrida lá em Curitiba, na verdade ele fez 2, não pontuou em Goiânia,
e depois participou em Curitiba, chegou na 7ª posição. Pode parecer precipitado dizer que o Thiago Camilo, um piloto de 2 corridas só, é promissor, mas é o fato. Ele é da família Camilo, tem Bel Camilo, tem o próprio Sérgio Ruas, são pilotos já com tradição no meio da Stock Car. Ele tem 17 anos e pela confiança que foi demonstrado nele pelo Carlos Alves, já chamou a atenção o nível de confiança que o Carlos depositava nele. E depois o que ele mostrou na pista é outro desses garotos rápidos que estão chegando na Stock Car Light e que dentro de 3, 4 anos vão estar sendo muito comentados, vão estar vencendo corrida na nova Stock Car, a Stock Car 2000. São pilotos de extremo potencial. E aí o Rogério Motta, prosseguindo, 6º colocado, já começa a limitar a perda de pontos, o número de pontos que o Zangirolami vai poder descontar em relação a ele. Com isso, a última etapa, que está programada para o Autódromo de São Paulo, Interlagos, no dia 26 de novembro, deve definir entre Luciano Zangirolami e o Rogério Motta quem será o campeão da Stock Car Light no ano 2000. Ali você viu o Rogério Kraft, carro 27, num duelo particular, né? Tem logo atrás dele o Rogério. Você está acompanhando o Campeonato Brasileiro de Stock Car Light. Aí o Kraft. Pressionado pelo Alexandre Conil. Alexandre Conil, de Brasília, pressionando ali, buscando ganhar uma posição. Radicado em Brasília, mas na verdade ele é gaúcho, filho do Renato Conil, piloto de nome mais do que estabelecido no automobilismo brasileiro nos anos 80 e 90. O Alexandre também está fazendo seu primeiro ano na Stock Car Light e está mostrando muito potencial. Não obteve resultados maiores, mas obteve pelo menos um pódio, que foi na 2ª etapa, o 3º lugar, Interlagos, mas isso por circunstância de corrida. Tem sido um piloto competitivo e a experiência maior dele se limita às corridas de Fiat, que é a antítese do que é um Stock Car. É pequena cilindrada, baixa potência e tração dianteira no caso dos Fiat, e alta cilindrada, alta potência e tração traseira no carro do Stock Car Light. Esses carros têm 300 motores, têm 350 cavalos, só para situar melhor o assinante da Sport TV. Alexandre Conil, carro número 0. Que é o carro, inclusive, com que o Mário Covas Neto foi campeão da classe B, que era como se chamava Stock Car Light no ano passado. Foi com esse carro que o Mário Covas conseguiu o título, depois de uma briga durante toda a temporada com o Ricardo Etienne. Sandro Tanuri é o líder, carro número 71. Luciano Zangirolami vem em segundo. Está confortável para o Luciano. Ele está somando 15 pontos, com 15 pontos ele vai para 88, enquanto o Rogério Motta continua na 6ª posição, está somando 6 pontos, então fica com 87. Então os dois chegam a Interlagos com a diferença de 1 ponto, caso persista esse resultado, o que seria chamado empate técnico em termos eleitorais, né? A diferença de 1 ponto é diferença de nada. Lá vai o Pedro Gomes, mostrando que precisa ainda aprender a usar um pouco mais os freios. Um garoto está começando e tem o mesmo ímpeto que sempre marcou, caracterizou a carreira do pai, Paulo Gomes. Deu uma escapadinha em 43, o Pedro Gomes, mas não perdeu posição, né? Não, porque foi no miolo norte, que é aquele miolo mais travado, e também porque ele não estava sendo seguido muito de perto. Se o Sérgio Ruas estivesse mais perto, poderia até aproveitar, como mais cedo o Sandro Tanuri aproveitou em relação ao Luciano Zangirolami, praticamente no mesmo, não na mesma curva, mas na mesma parte da pista. Mas aí, no caso, o Pedro já tinha se distanciado do Sérgio Ruas, inclusive porque ele é, no momento, o autor da melhor volta da corrida. Olha lá, ele veio rápido mesmo, o carro começou a escorregar de traseira, ele deu uma pequena sobrecorrigida, mas evitou que o carro pendulasse, mesmo caindo da grama, ele conseguiu manter o 3º lugar. Mas, logicamente, perdeu um pouco de aderência, porque sujou os pneus, e os pneus slick, para trabalharem em seu rendimento máximo, precisam estar completamente limpos e aquecidos. E o Luciano parece que vai para cima ali, né? Tá mantendo a distância, mas está esperando até uma bobeada do Sandro Tanuri. Ele está fazendo uma impressão em cima do Sandro, mas o Sandro é experiente o suficiente para saber que aquilo ali não leva a nada. Vai mantendo aí a primeira colocação. Muito bem o Sandro, muito tranquilo, traçado perfeito, deu aquela escorregada na 2ª volta, mas mesmo assim prejuízo limitadíssimo, não chegou nem a perder a posição, perdeu só um pouco da vantagem, mas está muito tranquilo
E está fazendo por merecer essa primeira vitória dele já praticamente desde a primeira etapa. O Sandro já apareceu, já surgiu no cenário nacional, andando na frente. Ele que tem preparação, o carro dele é preparado pelo Jorge Freitas, que além de preparar o carro, é um excelente instrutor para um piloto que está começando nessa categoria, já que o Jorge Freitas foi um dos grandes nomes do automobilismo nacional. Você viu, ele largou em segundo, é o primeiro colocado agora. Traz o Luciano Zangirolami em segundo. Ali colado. Diferença 789 milésimos. Do primeiro para o segundo colocado. Dá para ver nitidamente que o Luciano está ali esperando algum erro do Sandro para ver se ataca ou não. Em princípio, ele não me parece disposto a atacar. Na condição atual, ele não vai atacar. Se o Sandro começar a gastar muito pneu, se ele começar a sentir que está com um carro potencialmente mais rápido que o do Sandro, aí pode ser que ele ataque. Se não, ele vai tentar mesmo manter essa posição que o deixa ainda como líder do campeonato. Diferença de 1 ponto, mas líder do campeonato. Nada mal para quem chegou a essa corrida 8 pontos atrás do primeiro, que ainda é o Rogério Mota. Aí você vê primeiro e segundo colocados. Nessa 9ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car Light. O Rogério, para ser campeão nessa etapa, ele teria que somar 12 pontos mais do que o Luciano. Para ele somar 12 pontos mais que o Luciano, tá difícil. Ele teria que chegar em terceiro e o Luciano não pontuar. Ele é sexto, o Luciano está em segundo, ou seja, o Luciano está marcando 15 pontos e ele está marcando 6. O Rogério tem uma vitória no campeonato e uma pole. Ou melhor, o Luciano, perdão. O Rogério tem 3 vitórias no campeonato e 3 poles. O Luciano tem uma vitória no campeonato e uma pole. O Luciano tem tido um ano mais regular. É um piloto muito rápido, muito promissor, mas não tem a experiência que o Rogério tem nessa categoria. O Luciano está fazendo seu 2º ano na Stock. Antes ele andou sempre de monoposto, correu o Campeonato Europeu de Fórmula Opel, correu o Campeonato Americano de Fórmula Ford 2000. Nunca teve equipamento que lhe permitisse sonhar com a vitória, mas ao mesmo tempo sempre deixou a marca do bom piloto, do piloto sério, do piloto equilibrado, competente, trabalhador e que sabe o que fazer, sabe como regular um carro e sabe principalmente como se comportar durante a corrida. A diferença do segundo para o terceiro, do Zangirolami para o Pedro Gomes. 2,5. Hamilton. Gelson Negrão. Carioca Sandro Tanuri, terceiro mais rápido no aquecimento hoje cedo. Continua firme na ponta. Está conseguindo desgarrar do segundo colocado, professor? Agora está abrindo a diferença um pouquinho, mas não é cedo ainda. Metade da corrida agora. Este é o Jorginho de Freitas, o preparador do Carioca Sandro Tanuri, Hamilton. Aí o Gelson Negrão trazendo informações para você. E são exatamente as informações de quem interessa. Jorge Freitas, preparador e, por que não, o mentor do Sandro Tanuri. Aí o líder Sandro Tanuri. Ele tem 55 pontos no campeonato. Na última etapa, a 8ª em Curitiba, fez 10 pontos. Pontuou chegando em 4º lugar. Vai buscando a primeira vitória. É o líder. Vem para completar mais uma volta. Passa o Tanuri com o Zangirolami em segundo. Pedro Gomes vem em terceiro, Sérgio Ruas é o 4º. De certa forma, a hierarquia da corrida já está totalmente estabelecida e consagrada. Temos aí o Sandro Tanuri, um primeiro em conteste, em segundo, tranquilo, Luciano Zangirolami, em terceiro, Pedro Gomes, também com a vantagem confortável sobre o Sérgio Ruas, que por sua vez está distante do Davi Mufato, que não está ameaçado pelo Rogério Mota. Então as coisas estão praticamente estabelecidas, daí para frente modificações só causadas
ou por problema mecânico ou por erro muito sério. Uma rodinha fora da pista não vai mudar muito o quadro. Enquanto isso, o Alexandre Conil se livrou do Ricardo Kraft e já está na 7ª posição. Estranho é o Denigris, que está só na 9ª posição, é piloto para andar entre os 6 primeiros, não em 9º. O Neto Denigris, que vem em terceiro no campeonato, uma vitória em São Paulo na 2ª etapa. Tem 64 pontos. Esse é o Sérgio Ruas, o 4º colocado, que também vem em 4º no campeonato com 62 pontos, ao lado do Davi Mufato. Rogério Mota é o líder, 81. Em segundo, Luciano Zangirolami com 73. Neto Denigris, o terceiro, 64. Mufato e Ruas com 62. O 6º é o Sandro Tanuri, o líder da prova, 55 pontos. O Pedro Gomes, que é o terceiro na prova, vem em 8º no campeonato, 42 pontos até agora, tem uma vitória, venceu na etapa de Curitiba, a última etapa. Etapa que foi disputada no anel externo, ou seja, praticamente um oval, com a diferença de que as curvas são feitas para a direita e que, infelizmente, no final da reta dos boxes lá de Curitiba, tem uma anomalia chamada chicane, que estraga toda e qualquer corrida. 5º colocado, o paranaense Davi Mufato. Davi Mufato, uma das boas surpresas desse ano. Não que seja surpresa o Pedro Mufato andar na frente. A surpresa é o Pedro Mufato, cuja carreira foi construída anteriormente em monopostos. Ele que correu na classe B da Fórmula 3 sul-americana e em carro de tração dianteira, corria de Voyage no Campeonato Paranaense de Turismo, chegou tão rápido, tão bem a Stock Car Light, já andando na frente. Ele que obteve ao longo do ano 2 vitórias, 2 quintos lugares e um 6º. Nas outras 3 provas ele não pontuou, não marcou pontos. De qualquer maneira, faltou um pouco de consistência, mas sobrou velocidade. Aí você acompanhando o Davi Mufato. Um esclarecimento: quando você fala que faltou consistência, nem sempre você está falando em erro do piloto. Às vezes você está falando, normalmente você está falando em quebras que nem sempre dependem nem mesmo dos preparadores. Há peças novas que são colocadas no carro, na teoria tem 100% de chance de resistir ao esforço, mas eventualmente quebram, vezes peças que custam menos de R$10 e acabam com a corrida de um piloto. São características, circunstâncias que você só vai encontrar no automobilismo, no motociclismo, no esporte motor. Esse aí é o número 11, é o Rogério Mota, o líder do campeonato, que vem lá atrás, né? Vem em 6º, largou em 8º, já recuperou 2 posições, Lito. Ele está ali se mantendo na pista, adiando a decisão para Interlagos. Ele que poderia sair com o título daí do Rio de Janeiro, mas ele já sabia que era uma tarefa difícil, já que ele teria que somar bastante pontos mais do que o Luciano Zangirolami. Ele teria que marcar 12 pontos mais que o Luciano, o que não é fácil. Agora, olha onde foi o Luciano, olha o campeonato voltando para a mão do Rogério Mota. Luciano voltou aí na 5ª posição. Já perdeu ali, passou o Davi Mufato por ele. A única explicação cabível, plausível para isso, o piloto que está tranquilo em segundo, é falta de concentração. A coisa ficou fácil demais, a cabeça começa a viajar, começa a pensar em outras coisas, ou na família, ou na namorada, ou nas contas a pagar, seja o que for, mas a mente sai do controle do carro, sai da trajetória, sai da pista, e com isso, essa é uma armadilha que já vitimou grandes pilotos. O mais célebre é o conhecidíssimo, badaladíssima batida do Ayrton Senna em Mônaco, quando liderava a corrida com mais de 20 segundos de vantagem. Essa é, sem dúvida, a pior armadilha que um piloto pode enfrentar numa corrida. Falta de concentração. E ele viveu uma situação meio complicada porque ele não atacava o Sandro Tanuri, tentava manter a 2ª posição e aí deu uma acomodada. Seria isso, Lito? Eu acho que sim. Você vê, ele deu uma escorregada na saída
praticamente 3/4 da curva da vitória. Pode também ter sido um problema de freios, mas aí sim seria uma surpresa, porque ele não estava forçando muito, a temperatura não está tão alta, a corrida não está, vamos dizer, num ritmo selvagem, então não teria uma razão, uma explicação técnica, ou pelo menos uma explicação aceitável para essa largada, para essa saída dele. Com isso, agora ele caiu nas garras do Rogério Mota, estão aí disputando quinto e sexto lugar. Quinto e sexto lugares, com isso o Rogério fica numa posição, olha lá, escorregou, não, ele tem problema assim, não é possível, ele está tendo algum problema, o carro está saindo muito de traseira. Mais uma vez. Mais uma vez, e agora as coisas estão voltando para o lado do Rogério Mota. Ele ainda não sairia daí campeão, mas sairia em estado, vamos dizer, pré-campeão. Ele já está somando mais pontos do que o Luciano, ele agora é o quinto colocado. Como quinto colocado ele faz 8 pontos, vai para 89. E olha aí, o Luciano, o carro dele escorregando muito. Pode até ser que ele ainda esteja com os pneus sujos da outra derrapagem e estivesse forçando. Mas não é o natural. Seria mais fácil ele vir para dentro, frear um pouco mais e bloquear a passagem do Rogério Mota. Seria perfeitamente lícito. Esse é o carro 43 do Pedro Gomes, que assumiu o segundo lugar, distante do Sandro Tanuri, mas segundo lugar de qualquer maneira. Sandro Tanuri é o primeiro, Pedro Gomes é o segundo. Os primeiros dessa prova nona etapa da Stock Car Light. E agora o Pedro está vendo o Sandro Tanuri na frente, está começando a ver tudo vermelho, hein? Está atacando, já está levantando poeira nas curvas. Ele vai vir para cima do Sandro Tanuri. Isso que ele não tem muito a perder mesmo, ele é o 8º colocado no campeonato. A chance dele de ser campeão está se diluindo. Ele teria que vencer essa prova e a prova seguinte, Interlagos, assim mesmo, dependendo de resultados do Rogério Mota. Então ele vai partir para cima do Sandro Tanuri. Seria, aliás, interessante o duelo entre os dois dos melhores estreantes do ano. Você viu também o carro do Sérgio Ruas, que vem em terceiro. Lá atrás o Davi Mufato, quarto. O Rogério Mota apareceu em quinto, lá no fundo, mas o Luciano Zangirolami não estava ainda no vídeo. Pode até ser que ele esteja na sexta posição. Pode ser também que ele esteja agora definitivamente, não definitivamente, porque ainda vai sobrar a chance matemática, mas ele está praticamente, em termos práticos, dando a Deus a sua possibilidade de ser campeão. Corrida de recuperação também do Sérgio Ruas, né? Saiu em sétimo, já está em terceiro. É uma característica do Sérgio Ruas. Piloto muito consistente, muito eficiente. E uma coisa é você ser consistente andando em 12º, 13º. Outra coisa é você ser consistente andando entre os 6 primeiros, o que foi o caso do Sérgio Ruas o ano inteiro. Das 8 etapas até agora ele não pontuou em 2. Em São Paulo na segunda e na última em Curitiba. Os pneus já estão muito desgastados, deu para ver claramente o Sérgio Ruas perdendo o ponto de tangência agora nessa curva. Ele perdeu o tempo, não está ameaçado, mas dá para mostrar claramente que os pilotos já estão guiando em cima do gelo. O nível de aderência dos pneus já é crítico. Normal, o Autódromo do Rio tem um piso muito áspero, causa muito desgaste. Ele dá, sem dúvida, um nível de aderência muito grande, mas o preço cobrado é alto, é um preço cobrado em borracha. E é bem caro, né? Porque a borracha é a moeda vale principal ouro. aí. Exatamente. Nessa categoria, em todas, né? Exatamente. É o setor em que você mais ganha tempo num carro de competição, não é motor, não é acerto de suspensão, não é regulagem aerodinâmica, não é nada. É borracha, é nos pneus. E é por isso que também é onde você mais perde tempo quando acontece o desgaste. E quando perde só tempo, está tudo bem, porque o que pode acontecer é você perder é o controle do carro. Tanuri é o primeiro, Pedro Gomes o segundo, Sérgio Ruas o terceiro, Mufato o quarto. Rogério Mota já vem em quinto. Depois de 13 voltas, Conil o sexto, Zangirolami o sétimo agora. A situação está ficando negra para ele. Kraft, Denigres e Simões na sequência. Aí esse replay para você. Olha só o choque do carro 32. Paulo Yamamoto. É acidente típico de corrida. Um tentando
passar na freada, mas vindo um pouco longe demais, o da frente não imaginando que quem estava tão atrás ia tentar passar na freada. Enquanto isso, o Sandro Tanuri dando uma aula de trajetórias limpas, corretas, mostrando exatamente todo o seu aprendizado ao longo do ano. Não da pista, porque a pista ele já conhece, praticamente nasceu para o automobilismo nesse circuito, mas seu aprendizado dos limites do carro. Não só os limites de aderência, mas os limites de resistência, principalmente dos pneus. Está com o carro perfeitamente na mão, carro super controlado. E isso é auxiliado, é propiciado pela vantagem que ele tem sobre o segundo colocado. Mas não nos esqueçamos que quem construiu essa vantagem sobre o segundo colocado foi ele. Não foi nada que ele caiu no colo, não foi nada que lhe foi dado. Então ele está agora desfrutando de um conforto que ele mesmo se proporcionou. É bom lembrar, Lito, que o carro do Luciano Zangirolami deu aquela escapada já no início. Ele perdeu a primeira posição para o Sandro. E aí depois parece que o problema se agravou, né? Não tem a menor dúvida. Essa pole position que ele obteve foi uma pole position obtida no braço, obtida no gargalo, no desespero. Mas é tal história. O piloto, na prova de classificação, ele está dirigindo a 100% do que ele pode. Quando você dirige a 100%, 2, 3, 4 voltas, algum momento você vai cometer algum erro. Então, numa corrida, você não dirige num limite tão alto. E, além do mais, a regulagem de suspensão que se usa numa prova de classificação não está visando a durabilidade do pneu, está visando a sua aderência máxima. Mas na corrida essa regulagem muda. Então nem sempre um carro que é muito, muito bom, como foi o caso do carro do Luciano Zangirolami na prova de classificação, vai ser tão bom na corrida. Você vê que na prova de classificação ele enfiou 0 segundos, 725 milésimos, quer dizer, quase 8 décimos de segundo em cima do Sandro Tanuri, que está aí com desempenho perfeito, com o carro preparado com mãos de mestre, dando um show de controle do carro, de controle mental e de controle da corrida. Mas não foi nem de perto ou nem de longe uma ameaça à superioridade do Luciano durante as provas de classificação. Em suma, jogo é jogo, treino é treino, como já diziam desde os anos 50 o mestre Didi. Até no automobilismo, né? Para tudo que é esporte. O Sandro Tanuri vem liderando. Na classificação ele teve uma média de 141 quilômetros de velocidade. E vem aí na ponta, nessa nona etapa. Vai para você a repetição mais uma vez do Paulo Yamamoto dando a rodada. Foi tocado ali pelo carro 17. Wilson Valentini. E está passando aí. Wilson não participou do treino de classificação, foi penalizado aí 20 segundos. Um certo exagero essa penalização, quer dizer, o piloto está ali tentando a sua ultrapassagem, foi um pouco precipitado, ele também não vai mudar muita coisa, mas não sei, eu não vejo com bons olhos uma penalização por uma disputa eminentemente limpa. Simplesmente tentou um pouco mais do que podia. Com isso o que se consegue é inibir tentativas de ultrapassagem. E eu discordo dessa atitude dos comissários esportivos. Vem o Sérgio Ruas trazendo com ele o Davi Mufato. Davi que está crescendo nesse final de prova. Está se aproximando um pouco mais do Sérgio Ruas. Não sei se vai ter tempo para atacar, me parece que não, porque a vantagem do Sérgio ainda é grande. Mas se começar a reduzir muito, significa que o Davi está com mais pneu, aí as coisas podem mudar nas voltas finais. Hamilton. Vamos ao Gelson Negrão com informações. Davi Mufato, paranaense, foi o mais rápido no aquecimento hoje cedo, mas informou pelo rádio que o carro escapou na primeira volta e isso danificou, ou a suspeita de que teria danificado a suspensão, prejudicando o equilíbrio do carro. Faltam 3 voltas para o final, já recebeu a placa o carioca Sandro Tanuri. Mas o carro vem bem, Lito. Conversa de piloto, né? Conversa de piloto, né? Olha, um dos maiores livros do mundo
dos mais grossos, dos mais pesados, é o cabedal de desculpa dos pilotos, que agora já usam previamente. Não é o Davi não precisa disso, é um piloto de ponta. Claro, o que ele falou está temeroso, deu uma saída, mas de fato o carro está super bem. Ele vem ali perseguindo o Sérgio Ruas. Esse aí tá no livro já, né? Essa desculpa tá no livro. Essa já tá. Pode até ser real, mas já está. Uma saidinha de pista, desalinhou tudo. Mas é prévia. Essa foi prévia sem dúvida, porque o Davi não está podendo se queixar do desempenho do carro dele. Tá certo, ele não está com carro para ganhar a corrida, mas ainda está com carro bom. 1,5 segundo a vantagem dele. Ricardo Kraft. Pra grama. Ele está querendo recuperar também, porque é um piloto que normalmente anda mais para frente, largou apenas em 11º. O piloto, quando está acostumado a largar na frente, larga de 10º para trás, eles começam a ver tudo vermelho, não aceitam, vão para cima de qualquer maneira e eventualmente tentam mais do que o carro pode suportar, e é isso que acontece. Mas é isso que faz também a graça do automobilismo. Campeonato Brasileiro de Stock Car Light para você aqui no Sport TV. Estamos acompanhando a 9ª etapa, Lito. Hamilton, deu para ver aí claramente na imagem que o Sandro, trabalhando ali no volante, ele ainda não está dando a corrida por ganho, ainda não está, ou pelo menos não está querendo incorrer em erro de concentração. Ainda está se exigindo, ainda está andando forte, ainda está fazendo o carro escorregar, ou seja, está procurando bons tempos. Não se sente tão líder assim a ponto de começar a economizar o carro. Vem liderando, assumiu na segunda volta a liderança da prova e vem mantendo até agora. Vem completando mais uma volta. Faltando 2 voltas para o final da prova. Sandro Tanuri, do Rio de Janeiro, é o líder. Carro 71, passando aí. Tendo Pedro Gomes em segundo. Com Sérgio Ruas em terceiro, Davi Mufato é o quarto. Rogério Mota, virtual campeão. Aí vem o carro número 11 do Rogério Mota, o líder do campeonato. Se ele chegar em quinto, ele ainda não é o campeão, mesmo que o Luciano Zangerolami não pontue. Mas se for esse o caso, o Rogério vai para 89 pontos, com 8 do quinto lugar, enquanto o Zangerolami tem 73 no momento. Se ele não pontuar, a diferença dos dois vai ficar em 16 pontos. 16 pontos significa que o Luciano tem que ganhar em São Paulo e rezar para o Rogério não fazer nem 4 pontos. 4 pontos é um 7º lugar. O campeonato chega equilibradíssimo, né, nessas 2 últimas etapas. Tá praticamente, olha, está em 7º. O Luciano ainda está numa posição que vai adiar, ele vai chegar com chance ainda em Interlagos. Mas no momento ele está marcando 4 pontos. 4 pontos ficaria 89 a 77, uma diferença de 12 pontos. 12 pontos equivale a um 3º lugar. Quer dizer, se ele vencer se ele vencer Interlagos, com 12 pontos ele vai para 20, a diferença cai para 8, o Rogério vai precisar de um 5º lugar. Mas está ameaçado aí, né? Está ameaçado. Ele está ameaçado, bem ameaçado, pelo Neto Denigres. E vem para cima ali, já colando. Cada pontinho vai fazer a diferença lá no final. É importantíssima essa colocação para o Luciano. Sem dúvida, nessa fase do campeonato, qualquer ponto aí pode ser decisivo. Volta final, vamos para a última volta dessa 9ª etapa da Stock Car Light. Uma corrida de sonho para o Sandro Tanuri. Ele vai chegar depois de liderar praticamente de ponta a ponta. A partir do momento que ele pegou, ele tomou a liderança do Luciano Zangerolami antes deles entrarem na reta principal pela primeira vez, ou seja, antes de concluírem o miolo sul, está numa situação de sonho. Tudo que ele pediu a Deus. Mais do que isso, só com a pole position, ele liderando de ponta a ponta. Mais uma rodadinha aí. O retardatário dando uma escapada. Coisas da vida. Vem o líder Sandro Tanuri. Aí você tá vendo o Carlos Gomes. Foi lá fora, quase toca ali no guarda-reio e voltando. Se saiu bem. Tá pelo menos voltando pro box com o carro inteiro.
Estamos na última volta. Sandro Tanuri vai mantendo a ponta. Já ir fechando a reta oposta. E o Sandro, com esse resultado, entra na briga, marginalmente, mas entra ainda na briga pelo título, que ele vai para 75 pontos. Com o Rogério Mota liderando com 89, eles ficam na diferença de 14 pontos. É difícil, mas não está fora da luta pelo título. O que é um resultado excelente para quem está estreando numa categoria tão difícil, com um carro com uma pilotagem tão específica, tão difícil, como é o Stock Car Light. Eu preciso lembrar que esse carro é um carro ômega preparado para competição. Um carro de turismo, um carro fabricado para uso urbano, uso cotidiano, preparado para corrida. Melhora muito em termos de maniabilidade, tudo, mas não é de maneira nenhuma um carro construído especificamente para corrida. Aí o resultado brilhante que o Sandro Tanuri nunca vai esquecer, seu primeiro triunfo no automobilismo de nível nacional, correndo em casa, correndo em sua pista. Enquanto isso, o Davi Mufato dava mais uma escapada e melhorava ainda mais a situação do Rogério Mota nesse campeonato. Foi lá fora o Davi Mufato. O Sandro Tanuri confirmou a primeira colocação. Você viu, ele passa o vencedor dessa nona etapa. Passando agora também o Davi Mota. O Davi Mufato não, o Rogério Mota não conseguiu. Isso porque o Davi Mufato tinha muita vantagem em cima dele. Então o Davi continua mantendo a quarta colocação que tinha na pista na última volta. E com isso o Rogério Mota termina mesmo em quinto e vamos ter um final bastante disputado na última etapa lá em Interlagos. Vamos ver agora também qual foi a posição em que chegou ao final da corrida o Luciano Zangirolami. Esse sim que é o resultado que no momento mais interessa saber. Ele que é o vice-líder do campeonato, era o 7º colocado ao se iniciar a última volta, mas como vinha com o carro em condição crítica, o carro vinha sem muita aderência, precisa ver em que posição ele chegou. Olha lá, o Davi entrou quente na curva, né? E deu uma escapada. Sim, o Carlos Gomes ali, não vou dizer que provocou, mas vou dizer que propiciou. Tava lento, né? Tava lento e estava exatamente na trajetória que o Davi escolheu, se bem que o Carlos vinha por dentro. Mas o Davi não se sentiu ou foi surpreendido pela presença do Carlos Gomes ali e acabou dando uma escapada que no final das contas pode ter lhe custado ali um spoiler novo, essa parte inferior da dianteira do carro, mas não lhe custou nenhuma posição, não lhe custou nenhum ponto, então é um acidente menor. E aí a comemoração mais do que merecida do Sandro Tanuri, que cometeu um erro de aceleração ali, típico de quem está em comemoração, mas vai lá fora, né? Isso seria bastante desagradável voltar com o carro vencedor, mas em frangalhos para os boxes. Ou então numa carona forçada. Exatamente. Sandro Tanuri vence essa nona etapa da Stock Car Light. Vamos aguardar a confirmação oficial das posições para a gente ter somatório de pontos aqui, para sentir como é que vai ser essa final de campeonato na etapa de São Paulo, a 10ª no próximo dia 26. Uma certeza nós já temos. O Rogério Mota vai para 89 pontos, o Luciano Zangirolami chegando em 7º faz 4 pontos, vai para 77, a diferença de 12 pontos os separa. Isso vai dar ao Rogério Mota a possibilidade, o conforto de depender apenas de um 5º lugar na última etapa, caso o Luciano Zangirolami vença. Aí os dois vão estar completando o mesmo número de pontos, vão para 73, mas vão para 97 pontos. Esses 97 pontos seriam um empate de pontuação, mas o primeiro critério de desempate é a favor do Rogério Mota, que é o maior número de vitórias. Nesse caso, o Rogério Mota já tem 3 vitórias e o Luciano estaria com 2, Rogério Mota campeão. Hamilton. Gelson Negrão, perto aqui dos no vencedores. Parque fechado do Autódromo Nelson Piquet. Tá beijando o carro o Sandro Tanuri. Ele já fez pole, já foi 2º, 3º, 4º, 5º, liderou a prova de São Paulo, mas foi ganhar em casa, Sandro. Como é que foi? Queria agradecer primeiramente a Deus por me permitir deixar a cabeça no lugar. Na minha casa, eu passei o tempo todo levando o pau do Luciano. Chegou na corrida, Deus me deixou com a cabeça fresca. Eu tenho que agradecer a ele. A minha equipe, que meu carro estava maravilhoso. Minha família toda que está aqui, só isso, eu não aguento nem falar. Obrigado. Sandro Tanuri, novo rei do Rio, recebendo os cumprimentos de todos os outros pilotos que já estão no parque fechado. Hamilton.
Fez uma prova fantástica, Lito, vencendo em casa. Exatamente, já batemos nessa tecla a corrida inteira. Resultado brilhante do Sandro, está ali comemorando com seus amigos, seus pares, com sua equipe. Merece, o resultado tem que ser aplaudido. É um piloto que está mostrando muito potencial, um começo de carreira a nível nacional muito forte, justifica e enobrece o Campeonato Carioca de Turismo, no qual ele foi campeão ano passado, um título que ele está mostrando na pista que não lhe caiu no colo. Resultado brilhante e que mostra que no Rio de Janeiro as coisas estão melhorando. Aí Davi Mufato discutindo com Carlos Gomes o que aconteceu na última corrida, na última curva. Não adianta, é a chamada cabeça quente. Um tem que olhar dirigir olhando para frente. Normal. Isso é comum em todo fim de corrida, todo parque fechado. Alguém se acha prejudicado, vai lá reclamar, o outro justifica, se explica. No momento as cabeças ainda estão quentes, as desculpas não são convincentes, mas daqui a meia hora já está tudo limpo, tudo certo. E aí o Sandro, vencedor, comemorando esse seu primeiro triunfo. Hamilton. Gelson Negrão. Estamos aqui com o Rogério Mota, quinto colocado nessa prova. Final de semana com alguns problemas, sobretudo na classificação, que atrapalharam um pouquinho seus planos para essa corrida, não, Rogério? Pois é, fazia muitos anos que a gente não andava aqui no autódromo de Jacarepaguá. Eu não consegui acertar meu carro, nenhum dos treinos, a gente sempre tomou um segundo e meio do primeiro tempo. E eu falei, eu preciso fazer uma corrida de constância, eu preciso me manter na pista, porque eu não estou interessado em ganhar a corrida, e sim em pontuar. Porque já que a gente está na ponta do campeonato, a gente tem que pensar em pontos e não em ganhar corrida nas alturas do campeonato. Quinto lugar são mais 8 pontos, como é que ficam as suas contas? Eu não sei que colocação que o Luciano chegou, eu acho que ele chegou atrás de mim, óbvio, então com certeza alguma vantagem a mais do que eu já tinha, eu tenho em cima dele. Rogério, tá aqui o Rogério Rocha, resultado, Rogério Mota, perdão, resultado da prova. Vamos ao pódio, Hamilton. Vamos ao pódio, o Rogério Mota vai para 90 pontos no campeonato, o Luciano Zangirolami fica com 77. Aí o Sérgio Tanuri, primeiro e segundo nessa prova, o Pedro Gomes em terceiro, o Sérgio Ruas, o quarto foi o Davi Mufato. Em quinto, Rogério Mota, em sexto, Alexandre Conil, em sétimo, Luciano Zangirolami. 13 pontos é a vantagem do Rogério Mota na Stock Car Light. E é um pódio que marca a ascensão da nova geração, com Sandro Tanuri e Pedro Gomes. O Sérgio Ruas já não pode ser considerado um piloto da nova geração, é um piloto que está em plena maturidade e que obtém aí, deixa-me ver, 1, 2, 3, 4, está subindo pela quinta vez ao pódio esse ano, ainda não venceu corrida, mas já está aí com 74 pontos. Está embolada essa disputa até pelo vice-campeonato, viu? Porque nós temos o Sandro Tanuri em terceiro com 75 pontos e o Sérgio Ruas aparece com 74. E o Pedro Gomes, que tinha 42, com 44, com 15 vai para 59. Não, ainda está um pouco afastado dessa luta, mas não tem mais chance de entrar na briga pelo título. Mas de qualquer maneira é um ano que está mostrando o acerto dessa categoria, que é a Stock Car Light, que o ano passado corria junto com a Stock Car principal, agora não separaram. Isso deu maior visibilidade a esses novos pilotos e a pilotos tão competentes como o Rogério Mota, que já aparece como virtual campeão depois de uma temporada brilhante. Vitória de Sandro Tanuri no Rio de Janeiro, a próxima etapa 26 de novembro, Autódromo Internacional José Carlos Patti, em Interlagos, São Paulo. Obrigado, Lito Cavalcante. Você acompanhou o Campeonato Brasileiro de Stock Car Light aqui no Sport TV, o canal campeão. E 7, 3 cafés.